Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Universitária a doutora Lísnia Rodrigues. Ela é especialista em Direito do Trabalho e nós vamos conversar sobre a realidade dos empregados domésticos. Doutora Lísnia, seja muito bem-vinda ao Sintonia Jurídica. Aqui é um espaço onde a gente se comunica com a sociedade, levando o conhecimento sobre a ciência do direito, e é muito bom receber pessoas como você que podem nos esclarecer sobre temas tão relevantes quanto a realidade do empregado doméstico. É um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar do aprendizado. Ótimo. Doutora Lísnia, o que de fato caracteriza um empregado doméstico? Quando é que a gente pode dizer que um diarista deixa de ser diarista e se transforma em um empregado doméstico? Quais as consequências disso? O empregado doméstico ele tem as mesmas características de um empregado comum, de uma empresa urbana ou de uma empresa rural. A própria Lei Complementar 150 do ano passado, de 2015, ela já inclusive determinou que o diarista só trabalhe 2 vezes na semana. Ou seja, quando ultrapassa essa carga horária, mais ou menos essa quantidade de dias, a gente já pode caracterizar um empregado doméstico. Só que aí a gente já tem também outras possibilidades. Por exemplo, é necessário que se estabeleça uma subordinação, o horário de entrada, o horário de saída, a forma de trabalho, os dias de trabalho, uma habitualidade, que seja, não querem dizer que seja todo dia, mas que seja sempre nos mesmos dias e nos mesmos horários, né? É uma onerosidade, um pagamento mensal, conforme a CLT. Também uma pessoalidade, ou seja, é uma pessoa que não pode ser substituída, diferente da diarista. A diarista não pode hoje lavar roupa, mas ela pode ser substituída por outra pessoa. E o interessante é o resultado. E a empregada doméstica não, só pode ser ela que fica com os meus filhos, ou ela que fica fazendo a comida, ou seja, só a pessoa, a pessoalidade. Então, essas características unidas, elas transformam aquele contrato num contrato de empregado doméstico. Certo, doutora Lísnia, é interessante também a gente chamar a atenção ao ouvinte que você, pela sua experiência na advocacia, você vê que a lide, né, o conflito, quando chega na Justiça do Trabalho, ele normalmente incomoda aquela pessoa que está na posição de empregador pelas peculiaridades da relação de emprego no ambiente domiciliar. Então, o empregador costuma alegar que é difícil controlar a jornada de trabalho, é difícil definir exatamente qual vai ser a hora de entrada, a hora de saída, porque a rotina muda no dia a dia, né? As necessidades, ela precisa adaptar os horários às necessidades, o ritmo de trabalho é mais intenso no dia, menos intenso no outro. Como é que a legislação ela trata essas peculiaridades da relação doméstica? De fato, essa lei complementar, né, através da emenda constitucional... Que é uma lei recente, né? De 2015, que veio a emenda, depois veio a lei complementar, que trouxe vários direitos que o empregado doméstico não tinha. E um deles foi a questão da jornada de trabalho. 8 horas, 44 semanais, exatamente como um empregado comum, trazendo a hora extra, o adicional noturno e etc. Então, as pessoas realmente se perguntam, e a questão ficou complicada na prática, como é que eu vou fazer com o meu empregado doméstico? Vou colocar uma catraca na minha casa? Vou colocar um ponto eletrônico para saber a hora que ele sai, a hora que ele entra? E, de fato, não há como o Ministério do Trabalho chegar na casa do empregador para fazer aquela fiscalização, né? Porque o empregado é quem tem que fazer essa denúncia, ele é que vai atrás para reclamação. Mas eu acho que é necessário que nesse contrato seja usado o bom senso. Tanto é que a lei, ela previu uma coisa chamada de banco de horas. Aqui eu vou desculpa te interromper, doutora Lísnia, mas aqui entra já uma questão. Eu tenho um empregado que já trabalha há 2, 3, 4, 5 anos para mim. Eu sou obrigado agora a fazer um contrato por escrito para poder renovar essa relação e reorganizar todos esses critérios? Sim, se ela é considerada empregado doméstico, não é diarista, não trabalha apenas 2 dias na semana, é um empregado doméstico, eu preciso assinar a carteira. Assinar a carteira e um contrato por escrito? Um contrato necessariamente não precisa ser formalizado, porque o contrato de trabalho ele pode ser tanto informal, verbal, quanto ele pode ser expresso. Até de forma tácita ele é considerado contrato de trabalho. Então, o que é importante, porque é obrigatório, é a carteira assinada. Isso já caracteriza um contrato de trabalho. A partir daí, o INSS, o FGTS, né? Tudo que hoje tem um simples doméstico, que a gente tem que cadastrar lá no site do INSS. Você vai pagar o salário, o INSS, o FGTS, uma indenização por demissão sem justa causa. Aí tem a questão da jornada, que eu estava falando da história do bom senso. Eu acho que a lei, ela também permitiu que esse bom senso existisse entre uma parte e outra. Se hoje o empregador não conseguiu chegar às 18 horas, porque o trânsito
não permitiu ou porque no emprego dele ele não saiu, é possível que a gente guarde aquelas horas a mais e compense depois. Porque o banco de horas ele permite que se guarde do empregado doméstico até 40 horas. E aí depois, ao invés de ficar pagando aquela hora extra, haja uma compensação. Né? Eu acho que tudo, num bom senso, é que as partes possam tratar da melhor forma, tanto no respeito ao empregado, quanto o empregado no respeito ao empregador, porque eu acho que a lei ela tem as duas partes. O empregado não pode só exigir os seus direitos, ele também tem que fazer a parte dele, que é cumprir a sua própria obrigação. Né? Às vezes você chega numa casa, o empregado não tá de fato trabalhando, às vezes ele está dormindo, às vezes ele está assistindo televisão. Será que ele cumpriu as horas dele realmente? Né? Ou seja, é um bom senso de ambas as partes. Se houve uma extrapolação, no sábado, ao invés de sair meio-dia, a empregadora pediu para fazer a comida, porque chegou gente, porque chegou visita, ou porque a criança tem que ficar com a pessoa. Então, vamos guardar aquela hora a mais para compensar depois, ou então vamos combinar realmente tantas horas extras por mês para serem pagas aquele empregado. O importante é que o empregado doméstico, hoje, tem direitos conquistados e que realmente devem ser praticados através da negociação entre as partes, porque a lei permitiu isso, né? Através do banco de horas, através do pagamento da hora extra. Eu acho que é possível. Na minha percepção, que essa lei, a emenda constitucional e depois a lei complementar e todas as portarias que vieram regulamentando e obrigando o empregador a fazer o recolhimento do FGTS, ele tem que entrar lá no e-social, fazer o cadastro, emitir as guias do FGTS, fazer o recolhimento, pagamento, tudo direitinho, carteira assinada. O que eu vejo é que foi exigido da sociedade brasileira um amadurecimento dessas relações de trabalho. Como é que a gente pode ver, doutora Lísia, essa questão do controle de ponto, sem o ponto eletrônico, quer dizer, o controle de ponto para poder fazer esse acúmulo de banco de horas, por exemplo. Como é que eu posso fazer esse controle no banco de horas, no caderninho? Isso é suficiente? Como é que faz? Eu acho que isso mexe tanto com a educação quanto com a cultura das pessoas, que aprenderam a ser sempre servidas a todo custo, né? Assim, você percebe que nos países desenvolvidos, as pessoas, elas mesmas fazem o trabalho doméstico. É uma coisa dividida. O homem faz, a mulher faz, as crianças aprendem desde cedo, né? E aqui não. Geralmente, inclusive, especialmente no Nordeste, essa cultura é arraigada, é uma coisa forte. A figura do empregado doméstico que serve o homem, que serve as crianças, que ajuda a mãe, é para quem ela deixa as crianças, né? E realmente isso mexeu com a cultura, é um reaprendizado. Você tem que fazer, se não sabia, tem que fazer. Tem que procurar a creche, ou adaptar a forma de criar os filhos, né? Ou seja, uma série de reeducação. E a questão da frequência, o que a gente orienta na prática, muitas pessoas estão optando por não ter empregado doméstico, justamente devido ao momento que o país vive, né? Ou seja, o custo ficou maior. Então, muitas pessoas optam pela diarista. Um diarista um dia, um diarista outro dia. Você reveza. Uhum. Ela só pode ir 2 dias, você bota 2 dias, né? Quando eu tenho empregado doméstico, eu realmente tenho que ter uma forma de controle. Ou aquele caderninho vai me servir de prova, inclusive vai servir tanto para ela quanto para mim, quanto eu faço uma folhinha de ponto, pego na internet, faço ali uma planilhazinha, todo dia quando ela chega ela assina, eu assino junto com ela, não quando ela sai eu assino, ela assina junto comigo. Ou seja, realmente tem que ter uma forma de controle, tanto para preservar o direito dela, quanto para que eu me resguarde enquanto empregador, se eu por acaso precisar um pouco mais na frente. Se for questionado mais adiante. Se for questionado, exatamente, porque eles têm todo esse direito de questionar. Sim. Aí vai da questão da análise de caso a caso, da questão do bom senso. Passou um pouquinho aqui, diminuiu um pouquinho ali, chegou mais tarde um dia, aumentou, né, a quantidade no outro dia, ou seja, aí dá para fazer uma compensação, mas realmente, de fato, tem que haver um registro. Seja no caderninho, seja na planilhazinha que eu criei ali em casa, no computador rapidinho, mas que o empregado chegue e assine, e eu assine junto com ele, né, todo dia, diariamente, que não seja aquela frequência, né, aquela coisa britânica, ela assina o mês inteiro, a entrada e a saída, porque isso não vai valer como efeito de prova mais na frente. Sim. Você que está chegando aqui na Rádio Universitária agora, nós estamos conversando com a doutora Lísia Rodrigues, que é advogada e professora de Direito do Trabalho. O tema da nossa conversa é o empregado doméstico. Doutora Lísia, existem pontos muito delicados nessa relação também, que, por exemplo, o intervalo intra-jornada. Quando você fala em uma jornada diária de 8 horas, em regra,
para o trabalhador comum, existe o descanso intra-jornada, o tempo de almoço. Como é que isso funciona para uma pessoa que está no ambiente doméstico? Às 8 horas também tem esse intervalo intra-jornada? Como é que funciona? A mesma jornada de trabalho comum a qualquer trabalhador, é extensivo ao empregado doméstico. É necessário que, se a jornada ultrapassa as 6 horas diárias, que tenha 1 hora de repouso para o almoço, 1 hora de intrajornada, no máximo 2. Então, se cozinha, ou se passa, ou se lava, ou se limpa, é necessário parar 1 hora para fazer o almoço do intervalo intrajornada. Se cuida de crianças, é necessário que alguém tome conta das crianças durante 1 hora para que ela possa descansar. E essa mesma intrajornada registrada naquele pontinho, naquele caderninho. Não é só a entrada e a saída, né? Se passar de 6 horas, tem também a entrada, o intervalo, né? O retorno do intervalo e a saída. Exatamente. A não ser que seja uma jornada de 6 horas em que a pessoa só precisa de 15 minutos. Né? Aí ela pega 15 minutos para almoçar e não é 1 hora. Mas a partir de 6 horas, depois de 6 horas, é necessário 1 hora, no mínimo, no máximo 2. No que diz respeito ao vale transporte, ao auxílio né, para o transporte até o trabalho, como é que também o empregado doméstico tem direito a isso? Sim, isso já existia. Mas é uma coisa que ele tem direito. Assim como o empregador também pode fazer o desconto dos 6% do vale transporte no salário dele, do empregado doméstico, mas ele tem que dizer o itinerário. Pega 3 ônibus por dia, 4, 2 de ida e 2 de volta. É necessário que haja o fornecimento do vale transporte, é obrigatório. Ok, e também aqueles empregados que residem no ambiente de trabalho. Sim. Como é que pode ser, qual a melhor forma, né, que você sugere ao empregador para que ele administre essa relação? Em relação à alimentação, moradia, essa questão de saber como é que eu posso, sem gerar prejuízo ao empregado, né, mas garantindo para ele que os direitos estão sendo resguardados. Né? Então ele não vai ter direito ao vale transporte porque ele reside no local. Mas os outros direitos sim. Como a jornada, por exemplo. Aí é bem mais delicado, né? Atualmente, você tem uma pessoa morando, que dorme no seu ambiente, na sua residência, é bem mais complicado. Mas a questão é preciso respeitar logo de cara o intervalo interjornada. Ou seja, o descanso de 11 horas de uma jornada para outra. Então, é preciso registrar isso. A pessoa está descansando 11 horas no mínimo de um dia para o outro. Além dos outros detalhes. Da intrajornada, da jornada de 8 horas. Se ela passa um pouco, pode haver ali uma compensação no dia seguinte. Mas a questão da habitação, da alimentação ou do vestuário, o que é fornecido por empregado doméstico, infelizmente não pode ser compensado no salário dele ou servir de base para uma negociação de redução da jornada ou de redução do salário. Né? Isso aí é uma coisa que é uma ferramenta de trabalho. Então, se ela fornece a alimentação e a moradia, é porque ela é necessária para o trabalho. Sem ela, a pessoa não tem como trabalhar. É um exemplo de quem mora no interior. A pessoa mora em Barras, mora em outra cidade do Piauí, vem trabalhar em Teresina, então ela passa a semana toda. E aí ela tem que dormir. Né? Ou seja, é necessário que haja a ferramenta de trabalho. A alimentação, a moradia, né, algum tipo de vestuário, alguma coisa assim, mas isso não pode servir de compensação para a remuneração, né, e também nem para a jornada, ou seja, o direito tem que ser garantido, especialmente o intervalo de descanso de um dia para o outro. Que é de 11 horas. Que é de 11 horas. Doutora Lizinha, eu queria que você explicasse para o ouvinte o que é o simples doméstico. Quer dizer, a gente sabe que toda essa adaptação precisou de um esforço do governo para criar ferramentas, tecnologia, que de alguma maneira deixasse o empregador com todas as ferramentas na mão para se adaptar a essa nova relação de trabalho. O simples doméstico seria uma solução para unificar todas essas contribuições. Né? Explica para o ouvinte o que é isso. É uma forma de fazer o pagamento dos encargos sociais do empregado doméstico de uma vez só e de uma forma um pouco mais reduzida, até porque o INSS, que era de 12%, reduziu para 8%. Juntamente com ele veio o FGTS, veio o INSS. Tem a questão da indenização por demissão sem justa causa, que a gente já vai pagando mensalmente junto com todos os outros encargos, a questão do imposto de renda. Então, você numa alíquota só, numa própria guia, né, você vai cadastrar o nome do empregado, o empregador, você vai fazer tudo unificado, de forma unificada, assim como o simples de uma empresa normal. Você
vai fazer de forma unificada. Existe uma redução por um lado, um acréscimo por outro, mas é uma forma simplificada de fazer um contrato do empregado doméstico. Essa foi a doutora Lísia Rodrigues, que nós recebemos aqui no programa Sintonia Jurídica. Doutora Lísia, muito obrigado por estar aqui com a gente na Rádio Universitária. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada, professor. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Sintonia Jurídica. Sintonia Jurídica. Sintonia Jurídica.